Eu não sei por aí, mas por aqui o frio já chegou. E junto com o frio começam a vir os resfriados, as gripes, e a gente começa a recorrer às nossas receitinhas caseiras para melhorar a nossa imunidade, também aliviar os desconfortos quando a gente porventura já está aí doente, né? E eu tô aqui do lado da erva cidreira brasileira, a Lípia alba, que é um dos chás que nós mais utilizamos aqui. No caso, hoje nós vamos fazer uma receita de um xarope calmante, um xarope caseiro, muito interessante para poder estar utilizando quando você estiver gripado, tá? Para aliviar os desconfortos da garganta, tosse, né? Isso ajuda bastante. Então, para colher, nós sempre escolhemos as folhinhas que estejam mais bonitas, né? Mais novas também, essas ponteiras novas são muito interessantes. Aqui, para ajudar vocês a identificarem, né, de qual planta eu tô falando, é essa daqui. Ela tem a folha toda asperazinha e tem essas florzinhas com um meio amarelinho, roxinhas com um meio amarelo, tá? E ela dá embaraços assim, ó, conforme ela vai largando um embaraço, onde que ela encostar no chão, se ela te encostar na terra, ela começa a enraizar e criar um novo pezinho, né? Assim ela vai caminhando. A gente mantém aqui embaixo do nosso pé de jabuticaba, tanto a erva cidreira brasileira, como também aqui o malvarisco, que também é muito conhecido por hortelã-pimenta, não sei se ele tem outros nomes, né? Ele já é uma folha um pouco mais gordinha, lembra um pouco a folha do boldo, digamos assim, mas não lembra em nada o cheiro. E ele também tem uma ação expectorante muito bom para tratamento de tosse, então a gente tem os dois juntos aqui. Geralmente vai lá e colhe um pouquinho de cada um e já vai utilizando em conjunto. A erva cidreira brasileira, ela é muito conhecida como um calmante, né? Mas também é muito utilizada nessa função de alívio dos sintomas gripais. Desde criança a gente sempre consumiu, a mãe sempre tinha essa planta em casa. Mas eu particularmente, algo que eu mais gosto nela é o cheiro. Ela tem um perfume maravilhoso. Para quem conhece outras variedades de erva cidreira, né, como a erva cidreira europeia, que é a Melissa officinalis, ou então o capim cidreira, né, que muitos chamam também de erva cidreira, é o mesmo cheiro. O cheiro é igualzinho, aquele cheiro meio cítrico assim, muito gostoso. Então, nós vamos transferir esse aroma também para a nossa receita. E para a receita de hoje, que nós vamos precisar é cerca de meia xícara dessas folhas. Eu tô colhendo um pouquinho a mais, que eu vou fazer um chazinho também, além da receita do xarope. Então, vamos terminar essa colheita e vamos para a cozinha preparar a nossa receitinha. E daqui da horta, nós vamos levar, além da erva cidreira brasileira e do malvarisco, vamos levar também um pouquinho de gengibre, que também vai fazer parte dessa nossa receita. E nós vamos começar a nossa receita pelo gengibre. A gente vai precisar de um pedacinho pequeno de gengibre, tá? Cerca de 1 a 2 centímetros, aí também vai depender do quão forte de gengibre você quer a sua receita. Eu vou usar aqui um nozinho desses aqui que já partiu e eu vou cortar ele em fatias bem fininhas. Nós vamos usar também um pedacinho pequeno de canela, porque a canela ajuda a dar uma aquecida, né, nessa bebida e também ajuda a aliviar o nosso organismo, né, ajuda a aliviar aquela sensação de coceira que muitas vezes acaba gerando a tosse. E nós também vamos usar 150 ml de água filtrada. Isso daqui, com o gengibre e a canela, eu vou levar para o fogo e vou deixar dar uma leve fervidinha, algo rápido assim, depois que iniciar a fervura a gente deixa 1, 2 minutinhos apenas. Enquanto vamos dar uma leve fervida no gengibre e na canela, nós vamos
medir aqui a quantidade da erva cidreira que nós vamos usar, que vai ser cerca de meia xícara. E eu gosto de dar umas rasgadinhas assim nas folhas para facilitar, né, a liberação das propriedades, porque elas a gente não ferve, porque se a gente ferver a gente acaba perdendo, né, as enzimas, os componentes mais sutis da planta. Sempre lembrando que precisa estar tudo muito bem limpo, né? Então, lavado. Vocês viram a gente lavando o gengibre, mas não as folhas, mas elas também estão limpas e secas. As folhas a gente costuma fazer quando a gente já sabe que vai fazer uma colheita pro chá, a gente lava elas lá na própria planta antes. Acabei não lembrando de mostrar isso no vídeo de hoje, mas a gente já tem outros vídeos, acho que do alecrim, que a gente mostra fazendo isso. Onde a gente lava com a mangueira, né, na planta e deixa lá, porque lá na planta as folhas vão secar muito mais rápido. Porque tudo que, se a gente lavar agora na hora de usar, ela vem com bastante umidade para a receita, né? Vou mostrar aqui para vocês. Agora que começou a ferver, a gente conta 2 minutos. Tenho aqui meia xícara da erva cidreira brasileira picadinha. E agora eu vou picar também o malvarisco. O malvarisco a gente vai usar só 3 folhinhas, tá? Não precisa ser muito, não. E vamos picar ele do mesmo jeito. O malvarisco é bem expectorante, é bem interessante colocar ele nessa receita. Mas caso vocês não cultivem plantas na sua casa, não tenham essas plantas, porque elas não são tão comuns de você encontrar para comprar, você pode também fazer a mesma receita utilizando, por exemplo, o hortelã, que você encontra em qualquer supermercado. Ou nas casas de produtos naturais, você encontra facilmente o guaco. Aí, no caso, a folha desidratada, a folha seca. E você pode fazer exatamente o mesmo procedimento com ela também. Tanto o hortelã quanto o guaco também têm propriedades expectorantes, anti-inflamatórias e que ajudam a aliviar os sintomas das gripes. Então eles também vão muito bem nessa receita e são mais acessíveis. Mas se vocês conseguirem essas plantas que a gente está utilizando aqui, são as melhores. Passados os 2 minutos, eu vou desligar o fogo. Vou colocar as nossas ervas. Vou só mexer um pouquinho para que elas fiquem bem todas em contato com a água. E agora nós vamos tampar e deixar elas infusionadas aqui por 10 a 15 minutos. Já se passaram os 15 minutos, eu esperei amornar um pouquinho, né? Agora nós vamos coar esse chá bem concentrado que nós fizemos. E eu vou colocar num vidro, porque o xarope vai ficar na geladeira, né? Então a gente quer deixar ele bem fechadinho. É importante que ele ainda esteja morno nesse ponto que nós estamos fazendo aqui. Apesar de estar fumaceando, é porque hoje é um dia relativamente frio, tá, pessoal? Mas ele não tá quente. Eu consigo tranquilamente segurar aqui na minha mão por mais de 30 segundos sem que esquente demais. Por que eu tô falando isso? Porque é importante observar essa temperatura antes da gente adicionar os próximos 2 ingredientes, tá? Isso porque se a temperatura for superior a 40 graus, ou seja, for superior àquela que a gente consegue aguentar colocando nossa mão dentro ou segurando aqui o vidro, ela vai destruir princípios ativos do que nós vamos acrescentar aqui agora, que vai ser, no caso, o mel, certo? O mel é importante que seja um mel puro, um mel de boa procedência e que ele não tenha sido pasteurizado, ou seja, que ele nunca tenha sido aquecido. Inclusive, ele não pode ser aquecido aqui. E a quantidade que nós vamos colocar é cerca de 100 ml de mel, 80 a 100 ml. O mel, ele é um antibiótico natural, tem propriedades bactericidas, anti-inflamatórias muito interessantes e também tem aí um poder conservante que vai ajudar a nossa receita a durar mais dias sem estragar, tá? Eu vou aproveitar aqui a peneirinha, tem só um restinho de folha, né? Ela não tem problema. Eu vou aproveitar ela para coar o suco aqui do limão. Dependendo do limão que você for usar, se você usar aqueles limão cravo, você vai usar só meio limão. Se você usar desses Tahitis, que é o que eu tô usando aqui, ele sai menos suco, né? Então a gente pode pôr o limão inteiro. E agora vamos misturar bem
o mel com o chá e o suco. Por isso também é importante que essa mistura ainda esteja morna, não esteja muito fria, porque isso ajuda a dissolver o mel. Quando vocês perceberem que o mel já dissolveu completamente, isso vocês conseguem perceber tanto pela textura da colher como pela diferença de cor, né? Tá pronto a nossa receita, ó. Ele não é um xarope, vamos dizer assim, pastoso, como normalmente a gente vê, ou como fica aquele xarope caseiro feito com açúcar, né? Mas ele é bem mais saudável justamente por não ter açúcar. A conservação dele, que é sempre uma pergunta, uma dúvida que surge, vai ser feita na geladeira, tá? Por um período de até 7 dias. E sempre lembrando que vocês precisam observar, se tiver qualquer diferença de cheiro, de cor ou do sabor a hora que vocês provarem, aí descarta, né? Mas normalmente 7 dias na geladeira, conservado num frasco de vidro, desses que tem essa tampa que fica bem fechada, né? Que tem essa borrachinha por dentro, costuma durar super bem por esse período. Sempre importante lembrar, quando a gente utiliza o mel em receitas, que ele não pode ser consumido por crianças menores de 1 ano, pegando uma faixa ideal de segurança até 2 anos. A partir disso, a quantidade que uma criança vai consumir é de 1 colher de chá, enquanto que o adulto vai consumir 1 colher de sopa. Quantas vezes ao dia? De 3 a 5 vezes ao dia. Você pode consumir isso junto com um chá, por exemplo. Vai ficar muito bem. E sempre consumir a última vez é bom antes de dormir. Aí você toma um chazinho quente, junto com uma colherada aqui desse xarope e vai pra cama. Ui, derramei. Fica muito gostoso. Preserva o cheiro também, né? O sabor e o cheiro. Fica muito bom. Vou dar aqui pro Bruno provar também. Dar a opinião dele. Tá aprovado. Essa é uma receita bastante tradicional para se utilizar agora nesse período de frio, né? Lógico que tem muitas variações, cada um acaba dando seu toque, né? De acordo com as plantas que tem também à disposição. Façam, usem e depois contem pra gente nos comentários o que vocês acharam, caso vocês ainda não conheçam essa receita. Que ele possa contribuir aí com os conhecimentos de vocês e com as práticas de cuidado com a sua saúde. Se vocês tiverem outras receitinhas para compartilhar com a gente, também deixa nos comentários. E a gente aguarda vocês aqui num próximo vídeo. Tchau, tchau!